Fala pessoal, tudo beleza? Bom dia. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o vídeo anterior. Eu fiz uma postagem sobre a abertura de colônias novas em outras áreas que foram mudadas, né? As colônias vão chegar e vão se readaptar ao novo ponto de referência. Elas não conhecem a localidade, você deve abrir a caixa à noite ou durante o dia. E aí, o que acontece? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Aquele vídeo era um trecho de um vídeo antigo que eu já tinha gravado e eu deixei ali em aberto algumas brechas de alguma forma para surgirem algumas perguntas também. Na hora que eu vi o vídeo e analisei, eu falei, poxa, aqui vão surgir algumas perguntas interessantes, provavelmente vão surgir. E surgiram. Teve um comentário que surgiu aqui, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre ele. Muito interessante o ponto de vista. É uma postagem do Jairo, né? Jairo César, que está aqui no nick dele, né? Olha aqui o comentário que ele postou. Muito interessante as suas dicas e gostaria de compartilhar um outro conhecimento. E ele botou assim, entre parênteses, empírico, né? No empirismo, acerca do tema soltura de abelhas novas na área. E nesse comentário ele diz o seguinte, ó, a recomendação é nunca abrir a entrada durante o dia, mesmo depois de algumas horas, com a caixa parada, as abelhas sairão sem reconhecer o ponto fixo da nova localização, sairão direto e não retornarão, pois não registraram no GPS interno o local da caixa. Segundo essa teoria que explica o Jairo, né, acredito que não seja algo generalizado, seja ponto de vista de alguns meliponicultores, talvez mais antigos ou mais jovens, eu não sei, é um ponto de vista dele. Ó. Segundo essa teoria, deve-se abrir à noite, porque só amanhecer as abelhas sairão devagar, com calma e farão o voo de ré, próximo à entrada para registrar o novo ponto de chegada e partida. E é uma teoria dos meliponicultores locais em Santa Catarina. É o comentário que ele postou aqui. Achei esse comentário muito importante para a gente fazer uma reflexão aqui sobre os pontos de vista. E eu gosto muito dessas análises também de outros criadores para a gente trocar ideia, né? Então, e a gente vai falar um pouco sobre esse ponto de vista agora. Prestem atenção. Nós sabemos que as abelhas têm 5 olhos, correto? 5 olhos. Ela tem os 3 olhos chamados de ocelos, né? Os olhos simples, que ficam aqui no alto da cabeça, né? São aqueles 3 olhinhos aqui, conhecidos como olhos simples, né? E temos os olhos compostos, que são os olhos laterais. Esses olhos compostos, que são aqueles olhos laterais das abelhas, eles possuem pontos chamados de omatídeos, tá? Esses omatídeos, que são um pontinho, que você vai ver, ele parece meio circular. Esses omatídeos, eles são dezenas de milhares de omatídeos como eles. E cada um deles, segundo artigos e estudos, eles são como se fosse uma lente, ele faz registro de imagens, marcam também pontos de referência. E imagina, elas conseguem ter uma visão muito mais ampliada. Juntando essa visão dos olhos compostos com os ocelos, elas conseguem ter uma visão muito mais ampliada e muito mais, como é que se diz, mais objetiva, enxergando muito melhor do que nós humanos, né? Elas conseguem ter, segundo alguns estudos, uma visão de quase 300 graus de ângulo, né? Eu acho que é em torno de 280, se não me engano, teria que verificar isso. E detalhe, meus amigos, que essa visão das abelhas as favorecem muito e elas precisam da luminosidade. Porque as abelhas, ela não enxergam as cores como nós enxergamos, né? E são capazes também de enxergar o ultravioleta, que é uma visão que nós humanos não conseguimos de forma alguma ver. Uma outra coisa bem interessante, amigos, é que as abelhas observam o mundo de uma maneira totalmente diferente de nós. Elas enxergam, por exemplo, as cores verde, azul e ultravioleta. Nós humanos não conseguimos ver o ultravioleta. Isso facilita com que a abelha consiga detectar com muito mais facilidade os alimentos, as fontes naturais de alimentos. E as flores vermelhas, que nos chamam tanto a atenção, a cor vermelha, por exemplo, a abelha não consegue enxergar. Ela vê como algo escuro, ela vê como se fosse preto, a cor vermelha. Observem que as abelhas também são muito atentas a uma fita branca que a gente coloca na caixa, que estabelece ali uma borda, uma diferença entre o branco e o preto ali, né? Separou ali aquela quina, uma borda, elas realçam. É normal a gente vê elas colocarem própolis, elas propolisarem essas quinas, essas bordas, né? Há gêneros de abelhas, por exemplo, chamados de pitiloglosa, que têm os ocelos maiores e são abelhas que têm visão noturna e trabalham mais ali naquelas horas crepusculares, né? Por exemplo, quando começa a anoitecer, você chega em algumas plantas que ainda estão fornecendo pólen e néctar e essas abelhas aparecem para polinizar. Muitas vezes a gente vê elas ali por volta das 18 horas, 19 horas, tá escuro já e aquela abelha tá voando normalmente solitária, que a gente vê o voo delas.
eu já observei várias vezes aqui na roça, e há indícios também que a observação dessa abelha em nosso sistema agroflorestal, em nossos criatórios, é um sinal de boa biodiversidade, né, que está melhorando a biodiversidade. Há sinais bioindicadores, né, através dessa abelha, a presença dela é importante. É uma polinizadora noturna, são chamadas de pitiloglosas. Como eu falei aqui, essas abelhas têm ocelos maiores, que as favorecem de enxergar durante a noite. Me desculpe aí, até respeito muito o conhecimento dos amigos e as observações deles lá de Santa Catarina, segundo o comentário do amigo Jairo. Eu respeito muito porque são pessoas que também estão observando e isso é muito bacana. Mas olha só, por que eu discordo desse ponto de vista de ter que soltar e liberar as abelhas à noite? Porque o que acontece? Vocês acreditam que abelhas como mandaçaias, urussus, as melíponas de maior porte, elas têm visão diferente de abelhas de menor porte, como iraís, nanotrigonas, tetagonisca, jataís, né? Mirins? Vocês acreditam que elas têm pontos de visões diferentes? Ou não? Isso eu gostaria que vocês respondessem aqui. Porque o que é que acontece? Essas abelhas, segundo estudos, elas têm o mesmo campo de visão, né? São similares os campos de visão delas, sendo que as melíponas começam a sair ainda com escuro, ok? E as abelhas se orientam pelo sol, pelo nascer do sol, o ponto de vista de onde nasce o sol. Elas precisam de luminosidade. É tanto, amigos, que quando começa a escurecer e algumas abelhas não conseguem retornar para suas casas, o que acontece? Elas se perdem e vão próximo para a primeira lâmpada que acende, que aparece. Entenderam? Isso não é algo difícil da gente observar, é até muito claro. As abelhas jataís, iraís, abelhas de menor porte, as nossas abelhinhas pequenininhas, elas esperam a luz do sol começar para abrirem a casinha e saírem, né? As escaptotrigonas também, apesar de não fecharem ali a porta externamente como as iraís, né, e jataís, elas pegam e esperam o dia clarear, clareou o dia e elas começam a voar. São abelhas que têm um campo de visão favorecido da mesma forma, não são abelhas de hábitos noturnos. As mandaçaias, por exemplo, bugias, tá escuro ali 5h20 da manhã, mais ou menos, para ser mais exato, 5h20, 5h18. Começando a clarear, está escuro ainda. Elas começam a andar em volta da porta, elas ficam fazendo aqueles rodopios em volta ali da porta de entrada e dali começam a fazer os voos, né? Elas já têm a rota, já têm o caminho. Então, abrir uma caixa, sabendo que essas abelhas precisam de orientação pela luz. Algumas abelhas ali dentro daquele grupo, não são todas que são iguais, né? Há diferenças entre essas abelhas. Algumas conseguem se orientar e localizar-se de forma mais fácil que outras. A exemplo disso, você muda uma caixa de lugar pertinho, há abelhas que rapidamente localizam onde está a caixa ali a 2, 3 metros, mas tem outras que ficam insistindo naquele lugar antigo. Então elas têm formas de perceber diferente, né? As abelhas também se comunicam através de referências, de pontos de referências. Então, elas precisam da luminosidade. As nossas abelhas, elas trabalham com a luz do dia. Os ocelos, esses olhos simples que elas têm aqui no alto da cabeça, esses olhos favorecem elas em dias de neblina, né? Dias com muita neblina baixa, elas conseguem estar voando, as favorecem, né? E as abelhas, elas marcam pontos de referência, se comunicam, estabelecem comunicação através dessas referências e principalmente pela luz do sol. Então, abrir as caixas durante o dia é muito mais favorável à abelha para ela sair, já se localizar e começarem a se orientar pelo sentido que nasce o sol, pois a abelha, quando ela sai de dentro da colônia, de cara ela já dá com parâmetros de luz que ela já está adaptada. Uma luminosidade mais para cá, outro mais escuro para esse ponto aqui. As nossas abelhas nativas, elas já saem ali do oco, da árvore, do abrigo, e elas já observam os pontos de luz. À medida que aquilo está mudado, ela já tem um comportamento diferente. E muitas vezes ela pega e vira de costas e sai fazendo aquele voo de costas para registrar o novo ponto. Algumas não saem. Mas o que acontece, já observei, algumas abelhas eu já observei que elas saem direto como se já conhecesse o lugar. Mas não significa que ela se perdeu. Já observei inúmeras vezes, e eu quero que vocês observem isso também. Muitas vezes ela sai assim direto e sem essa observação, essa pré-visualização da área dela que mudou. E aí, quando chega mais alto um pouco, ela já viu que está num local totalmente diferente e ela começa a se reposicionar. Muitas vezes ela volta, fica alternando por ali e ela não perde fácil o lugar, isso sendo a luz do dia. Mas durante a noite, ela não tem uma referência. É tanto que, assim, ela chegou num local diferente e se tiver uma luz de uma varanda acesa lá na frente, tiver escuro, ela muito facilmente pode ir para aquela luz. É muito mais seguro, ao meu modo de ver, a gente mudar as abelhas durante o dia. É tanto que abelhas como jataís, iraís, as mirins,
a gente vai mudar essas abelhas de localidade, né, que não é uma coisa correta mudar as abelhas de localidade. Essas, na verdade, são adaptações humanas para criar os bichos, mas, por exemplo, a abelha, ela nidifica e entende que tem que estar naquela árvore X que ela nidificou na floresta. Ela não entende que, por exemplo, aquela árvore vai mudar de lugar e vai para uma área a 5 quilômetros dali ou 100 metros dali. Ela não entende dessa forma. Então, por isso que ela fica perdida e ela tem que se reorganizar toda com essa nova localidade. E abelhas de menor porte, observem, elas não vão sair quando tiver escuro ainda, só as de maior porte, entendeu? Então, durante o dia, eu observo que jataís, por exemplo, saem do mesmo jeito de mandaçaias e bugias, saem do mesmo jeito, algumas saem de costas, fazendo voo de costas, e depois vão abrindo aquele voo de costas em zigue-zague e se direcionam e vão para a natureza reconhecer a nova localidade. As abelhas de maior porte, elas fazem do mesmo jeito. E outra experiência que eu tive aqui bastante interessante que fiz foi com umas abelhas que eu tinha trazido numa garrafa PET para fazer o trabalho de multiplicação interna, porque eu já fiz vídeos aqui, tem vários vídeos aqui, do trabalho de ritual do acasalamento que é feito em ambiente fechado, entendeu? Eu separo os machos, não separo os machos que estão do lado de fora, que para mim é o meu modo de vê-los. Eles são rejeitados pela colônia, eles não servem para o processo reprodutivo, é tanto que eu não pego eles, eu utilizo os zangões que estão dentro da colônia. E o que eu observo também é que quando eu trago de outra colônia, uma colônia de fora que não teve contato com aquela, o processo de aceitação da princesa com aqueles machos é muito maior. Ela tem muito mais interesse, até feromonal, de comunicação, porque é uma comunicação diferente, são odores diferentes, e a abelha entende essa comunicação perfeitamente, que não é membro da família, sendo que quando ela acasala com os membros da família é mais complexo isso, é mais degenerativo, digamos, para a espécie, né? Então, quando em ambiente fechado eu coloco as colônias, os acasalamentos acontecem 100%, amigos, dentro do ambiente fechado, quando são machos vindos de outras colônias, de fora. Trouxe eles e colocou, elas têm um entendimento muito mais rápido para o processo de acasalamento. E quando vem ali mesmo do mesmo grupo, essa abelha princesa, ela tende a querer voar de qualquer jeito. Fica louca para sair da colônia e quer voar para pegar um contato feromonal diferente e estabelecer o ritual do acasalamento. Isso segundo as minhas observações e os processos reprodutivos de colônias que eu faço dentro de casa, que eu chamo de multiplicação de colônias, uso uma estufa, controlo a temperatura, a umidade e tudo, e aí o que acontece? Ali acontece o ritual do acasalamento. O nível de interesse dessas princesas é absurdo. E voltando ao assunto sobre a luminosidade e o entendimento das abelhas nessa nova localidade, olha só que interessante. Numa dessas buscas de abelha mandaçaí que eu trouxe numa garrafa PET, eu trouxe ali umas 100, o que aconteceu? Escaparam da minha colônia em torno de umas 10 abelhas, mais ou menos, isso na garagem ainda da garrafa PET. E eu tampei a garrafa PET e cada abelha voou de um ponto diferente para o outro. Elas voaram totalmente perdidas. E essas abelhas que vieram na garrafa, para eu colocar com um disco nascente que tinha aqui, elas vieram a uns 10 quilômetros de distância daqui. Ou seja, elas não têm contato nenhum com a localidade aqui. Nessas 10 abelhas ali mais ou menos que soltaram, eu peguei, tirei a garrafa PET, passei para dentro do módulo pequeno que eu tinha separado para fazer o processo reprodutivo das abelhas. Aqueles grupos eu dividi ali em 4, 5 com os discos que eu tinha para tirar as princesas que eu queria de valor genético que eu estava interessado, né? Eu separo as princesas, escolho as princesas que são melhores, né? Que eu vejo que há princesas muito mais desenvolvidas que outras, tem vídeo aqui no canal sobre isso também. E o que acontece? Eu falei, gente, aquelas 8 a 10 abelhas mais ou menos que saíram voando aqui, elas se perderam, mas eu já sei o que eu vou fazer. A garrafa PET que eu trouxe as abelhas, que vieram dentro dela, ela fica cheia de odores das abelhas que vieram daquela localidade lá dos 10 quilômetros, ok? O que eu fiz? Eu peguei a garrafa PET, cobri com um pano e deixei no mesmo local ali na garagem, onde elas voaram na hora que eu fui mexer, entendeu? Fui rapidamente, elas voaram umas 10, eu peguei e coloquei. Eu voltei 2 horas depois, não tinha nenhuma abelha lá dentro. Como esse processo eu tinha feito à tarde, eram umas 3 horas da tarde mais ou menos, quando eu voltei por volta das 5 e poucas, 6 horas da noite, aquelas abelhas que saíram todas desorientadas, voando em qualquer direção, elas estavam onde? Elas voltaram para dentro da PET. Aí o que eu fiz? Peguei aquelas abelhas, elas conseguiram localizar a PET dentro da garagem, um ponto totalmente diferente, mas lembrem-se, era um único ponto de referência daquelas abelhas. Era o único local de referência dessas abelhas.
Então elas sabiam dali, provavelmente no susto e com a luminosidade que favorece as abelhas, elas já saíram registrando as imagens, fizeram os registros. Opa, estou saindo aqui, odores diferentes, umidade diferente da minha localidade. A abelha pressente os locais, todos os ambientes, né? E aí, com aquele estresse todo acontecido, elas ainda voltaram e entraram dentro da PET sem alimento, sem nada. Mas era a única referência que elas tinham. E o que eu fiz? Peguei essas abelhas que voltaram para dentro da PET, levei elas para dentro da minha colônia, né? Que tinha acabado de chegar e eu estava montando o módulo lá, né? Aí passei elas ali para dentro e elas se readaptaram normalmente, consegui recuperá-las. Levaram horas para elas voltarem, retornarem para aquele local. Mas elas voltam, elas marcam de uma forma absurda, se orientam de uma forma incrivelmente impressionante. Eu acho impressionante isso, esse sistema de localização que as abelhas têm. Tem um teste rápido que vocês podem fazer aí, caso vocês tenham uma abelha isolada, uma abelha de maior porte, uma mandaçaia, mas que não esteja na prateleira, que senão as que ficarem voltando, né, elas vão acabar entrando em outra caixa. Então o ideal é uma colônia isolada, como essa que eu tenho aqui. Ali embaixo são jataís, mas não tem problema. Eu vou pegar uma caixa dessa aqui rapidinho, vocês podem fazer aí também. Tem que ser num dia de sol, pela manhã, em hora de movimento, tá? Pega essa caixa, eu desloquei ela aqui, ó. Ela estava de frente, né? E estava em diagonal com sentido leste, de onde nasce o sol. E coloquei ela numa varanda, 15 metros à frente, mas a posicionei totalmente de costas, tá certo? A posição é totalmente diferente. Observem o comportamento das abelhas que vão começar a sair. Aqui tem uma abelha jorrando água, que eu considero algo muito importante, tá? As abelhas botarem água para fora, principalmente nesse inverno, que há ressecamento, né? A umidade do ar baixa muito. Já peguei invernos aqui de 12, 15% de umidade relativa do ar, e lá dentro elas mantendo a umidade aí a 80, 83, isso é muito importante, tá certo? Então esse jorrar de água aqui eu vejo como algo muito positivo nesse processo de desidratação do néctar que está sendo feito dentro da colônia. Observem comigo as primeiras abelhas que começarem a sair em voo aqui. Algumas delas não saem virando de costas, né, como é normal, já fotografando a caixa, né, registrando, né? Algumas delas não, mas se você observar a 3, 4 metros à frente, elas mudam a posição, se orientam pelo sol e seguem a rota de voo delas. Aqui elas conhecem o local, entendeu? Mas observem, ó, essas vão sair agora. Eu vou tentar filmá-las para vocês aqui, a abelha sendo um pouquinho maior como a mandaçaia, dá pra gente registrar isso, ó. Aqui, ó, elas já viraram aqui logo à frente, e se elas não mudassem a posição aqui, uns 5, 10 metros ali, elas mudariam a posição. E não tem nem um minuto que eu mudei essa caixa de lugar, tá? Se fosse à noite e elas saíam totalmente desordenadas, elas não tinham nenhuma referência registrada, nenhuma marcação, entendeu? E vocês podem fazer o testes com jataís, entre outras abelhas aí que você tiver. Tá certo? Mas a abelha tendo maior porte é mais fácil você visualizar. E tem uma coisa, se vocês, por exemplo, quiserem fazer o teste de girar a caixa no próprio eixo, colocá-la de costas e parar, esperar para observar, aqui o posicionamento da abelha que vai sair, as abelhas registram a imagem quando tem entrada de luz. Elas marcam todos os pontos de referência. E como o ângulo de visão das abelhas, ele possui um ângulo de 280 graus, ele funciona como se fosse uma lente, né? O que ocorre, assim que ela já sai aqui, ela já percebe lateralmente que está no mesmo lugar. Então, para ela é fácil, é só seguir a rota de voo, e assim que ela vai voltar, a imagem que ela tem da casa, da entrada, está do outro lado. Ela vai tentar, mas ela vai reaprender aqui também. Se deixar mais um pouco, ela aprende essa nova direção, vai vir para trás da caixa, vai comunicar com as outras internamente que houve alguma mudança. Algumas passam a perceber muito mais depressa, já vão sair, já vão voltar, só param na frente e já chegam e entram pela porta principal, mesmo estando num outro direcionamento. Jamais podemos esquecer, amigos, que mesmo as abelhas com esse aparato de visão importante, há outros fatores que acabam acarretando danos à vida saudável que as abelhas precisam. Por exemplo, as pulverizações químicas. Elas saem de seus abrigos, de suas casas ou de nossos meliponários e encontram com produtos pulverizados no ar, pulverizados em plantas, se intoxicam, as abelhas perdem a orientação, não conseguem voltar para casa quando elas entram em contato com alguns produtos químicos, principalmente produtos neurotóxicos. Isso é muito comum, isso acontece o tempo todo, e há enfraquecimento das colônias também. Às vezes uma rota de voo que ela pega ali passou uma corrente de ar com produtos químicos pulverizados, já intoxicam essas abelhas, e aí elas começam a enfraquecer. Às vezes a pessoa nem imagina o motivo por que suas colônias estão enfraquecendo, e pode ser ali a 300, 400, 500 metros que ela está recebendo alguma carga, alguma pulverização aérea. Abelhas não combinam
com ar tóxico. Elas precisam de ambientes saudáveis. Infelizmente, os nossos métodos de cultivos convencionais, eles pouco pensam no que está causando de danos ao meio ambiente e um dos mais importantes seres polinizadores, que são nossas abelhas, que estão sendo contaminados pelo ar, água, entre outros fatores, o tempo todo. 24 horas de contaminação. Mas vamos em frente. E um outro exemplo que eu tenho aqui bem interessante sobre ainda a visão das abelhas, uma matéria muito antiga, eu era garoto ainda, eu li uma matéria na revista super interessante, ali anos 80, anos 90, tá? Uma matéria sobre as abelhas e como elas marcam referências, como elas contam. Segundo o estudo daquela revista, eles estavam explicando que as abelhas contam. Olha que interessante, elas fazem contas. Mas como eles chegaram a essa conclusão? Fizeram o seguinte, eles pegaram caixas e colocaram um alimento à frente. Colocaram, por exemplo, 15 caixas. E logo à frente dessas 15 caixas colocaram um alimento para uma colônia de abelhas X que estava aqui, que eles deixaram separada. Essas abelhas descobriram e elas passavam voando por sobre aquelas caixas, pelas 15 caixas. Eles começaram a tirar 2 caixas de um lugar ou uma caixa de outro e notava que quando a abelha voltava, no local que tinha tirado a caixa, ela não conseguia se localizar direito mais. Ela dava um voo ali, se reorganizava e aí seguia de novo. A outra próxima abelha que vinha voando também, as outras também. Mas depois elas já se adaptavam com aquela contagem menor. Por exemplo, tiraram 3 caixas. Então reduziu o número de caixas, elas se readaptaram com a falta daquela caixa e o alimento que estava lá. Entendeu? E se colocar de novo as caixas no mesmo ponto, elas voltam e meio que, opa, vou bater nessa caixa? Não, tem mais uma caixa. Elas aprendem a contar novamente. Elas marcam a referência. E quando elas passavam as 15 caixas no início da experiência, elas passavam e já chegavam na última, já pousavam diretamente. Entendeu? Então eles notavam que quando tirasse uma ou a outra, ou tirasse a última caixa, por exemplo, se tirasse a última caixa, a abelha já chegava e falava, ué, cadê a caixa? Entende? Então, assim, elas são extremamente inteligentes. E esses olhos que elas têm compostos, junto com os olhos simples que elas têm aqui na testa, as favorece de um campo de visão que nós humanos não tem e que favorece sendo utilizado mais com a luminosidade. Agora, esses olhos simples que elas têm, as favorece nos ambientes noturnos, dentro da casinha e tudo, junto com os olhos compostos, claro. Ali elas conseguem marcar onde está a rainha, onde estão operárias, onde está a lixeira, onde estão colocando e sendo depositados os alimentos, entenderam? E tem um detalhe, você vê que se você abrir uma caixa de noite no escuro, as abelhas não ficam querendo voar no escuro, elas ficam só andando, né? Elas não querem, elas insistem em não tentar voar, porque elas desconhecem o ambiente. Então, assim que clareia, elas já têm uma direção de ponto de luz. E elas se favorecem por essa direção de ponto de luz. Eu acho muito importante esse tipo de abordagem e comentários como esse, que ajuda a gente a fazer um vídeo e trocar ideias sobre esses pontos de vista, né? Sobre, por exemplo, a luminosidade, como favorece a orientação das abelhas. Elas precisam de luz, né? É tanto que as jataís, de toda forma, jataís, iraís, abelhas de menor porte, não vão voar durante a noite. Você pode abrir a caixa à noite, que ela vai sair pela manhã, ela vai esperar a luz do dia acontecer, né? Começou a clarear o dia, de acordo com a temperatura, já chegou no nível que ela precisa de temperatura, e aí ela começa a sair para as rotas de voo. É ali que ela começa a se orientar, entendeu? E durante a noite, é muito mais fácil uma abelha se perder durante a noite, principalmente essas abelhas de maior porte, que saem com escuro. Elas não vão ter nenhuma referência da localidade, elas não conhecem o lugar, elas não sabem que lugar estão, sem contar algo que não é estudado ainda, mas eu já consigo identificar, por exemplo, 3 tipos de sons diferentes de comunicação. Há sons que várias vezes eu já passei perto de uma caixa e já falei, olha, pode abrir que está tendo decapitação, as abelhas estão em briga, está tendo conflito de operárias da rainha. Pode abrir a caixa. E você abre a caixa e realmente está acontecendo. Porque são característicos de zumbidos muito específicos. E há também de comunicações, de áreas de rotas, de néctar, de pólen, de resinas, entendeu? É tanto que elas acham rápido, assim como as formigas localizam tudo muito rápido. Então a abelha é um ser muito, mas muito desenvolvido. E esses 5 olhos que as abelhas têm favorecem, junto com a conexão cerebral que elas têm, muito desenvolvida, muito interessante, as favorecem de uma forma que a gente ainda vai ter que estudar muito para tentar compreender um pouco mais. Isso é o meu modo de ver e visualizar as abelhas. Muito obrigado a todos pelos comentários e que estão compartilhando o nosso trabalho. Muito importante os comentários de vocês postados. Eu procuro ler todos os comentários. Alguns eu não sei por que não aparecem para mim, né? O YouTube não mostra, às vezes depois de um ano é que aparece e eu consigo responder. Eu fico muito grato aí pela divulgação também do nosso trabalho, aos que ajudam o nosso canal. Tem pessoas aí que também
procuram ajudar os nossos trabalhos ligados às abelhas. Deixei até um link disponível fixado nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Estamos juntos, amigos. Valeu!